Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Querido Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos como aplicar os princípios de justiça e serviço em nosso cotidiano profissional. Que as nossas palavras e ações no trabalho glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. É maravilhoso ver cada um de vocês buscando crescer na graça e no conhecimento. Hoje vamos falar sobre como ser luz no ambiente de trabalho, tratando chefes e subordinados com a ética do Reino de Deus. Hoje é terça-feira, 17 de março, e o tema de hoje, relações de trabalho. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versos 22 ao 25. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Vamos ler também Colossenses capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Com base na leitura desses versos, respondamos as seguintes perguntas. Quais são as instruções dadas aos escravos? E quais princípios podem ser aplicados às relações de trabalho em geral? O autor comenta que, hoje, algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram os contextos históricos de Israel no Antigo Testamento e da Igreja no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, para ser livres. A lei mosaica proibia manter um compatriota como escravo perpétuo e estabelecia 6 anos como o período máximo de serviço para quitar uma dívida financeira. A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante para nossa visão moderna, normalmente não se assemelha às práticas cruéis da escravidão do mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, o autor prossegue declarando: a igreja atuava numa sociedade regida pela lei romana, que permitia a posse de escravos. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis
e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus. E seus senhores eram instruídos a tratá-los de forma justa, sabendo que também tinham um Senhor no céu. Além disso, Paulo orientou Filemon a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu irmão. Na verdade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os crentes são chamados de escravos ou servos de Deus. Mesmo que não concordemos com as circunstâncias culturais em que alguns textos bíblicos foram escritos, devemos ainda aceitar a autoridade do texto. Caso contrário, colocamos nossa própria cultura acima das Escrituras. O melhor é considerar tudo o que a Bíblia diz sobre um tema antes de tirar conclusões sobre o que ela nos ensina a respeito. As perguntas para nossa reflexão são as seguintes: baseado naquelas passagens que lemos lá no começo de Colossenses, capítulo 3 e capítulo 4, aquelas passagens, elas se aplicam aos seus relacionamentos no trabalho? Como tais princípios podem ser úteis para você, seja como chefe ou como empregado? Eu convido você a me acompanhar nos comentários de Ellen White agora. Entre os discípulos que ministraram a Paulo em Roma estava Onésimo, um escravo fugitivo da cidade de Colosso. Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, membro da igreja colossense. Mas ele havia roubado seu mestre e fugido para Roma. Na bondade de seu coração, Paulo procurou aliviar a pobreza e angústia do desventurado fugitivo e, em seguida, procurou derramar a luz da verdade em sua mente obscurecida. Onésimo ouviu as palavras da vida, confessou seus pecados e foi convertido à fé em Cristo. Ele confessou seu pecado contra o mestre e, com gratidão, aceitou o conselho do apóstolo. Onésimo tornou-se estimado a Paulo por sua piedade e sinceridade, não menos que por seu terno cuidado pelo conforto do apóstolo e seu zelo em promover a obra do Evangelho. Paulo viu nele traços de caráter que poderiam torná-lo útil auxiliar no trabalho missionário e com alegria o manteria em Roma. Não faria isso, porém, sem o pleno consentimento de Filemon. Assim, ele decidiu que Onésimo deveria voltar ao seu mestre. Era uma severa prova esta para o servo, apresentar-se ao seu senhor, a quem havia lesado, mas havia sido convertido de verdade, e não fugiu desse dever. Paulo tornou Onésimo portador de uma carta a Filemon, na qual, com seu usual tato e bondade, o apóstolo pleiteava a causa do servo arrependido e manifestava o desejo de retê-lo para o seu serviço no futuro. Ele pediu a Filemon que o recebesse como seu próprio filho. Disse que era seu desejo conservar Onésimo para que pudesse cumprir a mesma parte de servi-lo nas algemas, como Filemon o teria feito. Mas não desejaria seus serviços a menos que Filemon voluntariamente lhe concedesse a liberdade, pois poderia estar de acordo com a providência divina que Onésimo tivesse deixado seu mestre por algum tempo de modo tão impróprio, para que, sendo convertido, pudesse em seu retorno ser perdoado e recebido com tanta afeição que escolheria habitar com ele para sempre, não como escravo, mas, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Que ilustração apropriada do amor de Cristo para com o pecador arrependido! Da mesma forma que o servo que havia defraudado seu senhor não tinha condições de fazer a restituição, assim também o pecador que roubou a Deus anos de serviço não tem recursos para cancelar a dívida.
Jesus se interpõe entre o pecador e a justa ira de Deus e diz: eu pagarei a dívida. Que o pecador seja poupado do castigo de sua culpa. Sofrerei em seu lugar. A Vida de Paulo, página 204. E antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu quero deixar uma reflexão muito importante. O apóstolo Paulo nos lembra que, em qualquer função que ocupemos, seja como líderes, chefes, empregados ou colaboradores, a nossa verdadeira lealdade não está apenas nas estruturas humanas, mas em Deus. O texto nos convida a trabalhar com integridade, não apenas quando alguém está observando, mas como quem serve ao próprio Senhor. E isso, irmãos, muda completamente a maneira como encaramos o nosso trabalho. Quando entendemos que tudo o que fazemos pode ser uma forma de honrar a Deus, até as tarefas mais simples ganham um novo significado. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser também uma expressão de caráter cristão. Ao mesmo tempo, a Bíblia também chama aqueles que têm responsabilidade sobre outros a exercer liderança com justiça, respeito e consciência de que todos nós, sem exceção, temos um Senhor no céu. Esse princípio transforma relações de poder em relações de responsabilidade. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades no ambiente de trabalho, que podem ser conflitos, injustiças, desânimo ou falta de reconhecimento. A palavra de Deus nos lembra que nada do que fazemos com fidelidade passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê, Ele conhece e Ele promete que cada atitude feita com sinceridade de coração tem valor diante dele. Por isso, ao terminarmos esse estudo de hoje, que você leve essa decisão no coração. Viver sua fé não apenas dentro da igreja, mas também no lugar onde você trabalha, onde você estuda ou onde você convive diariamente. Que as nossas palavras sejam, como diz o verso para memorizar dessa semana, sempre agradáveis e temperadas com sal. E que a nossa vida dentro de casa, na igreja e também no trabalho reflita o caráter de Cristo. Muito obrigado por estudar conosco hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo. E se você tiver um pedido de oração, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo estudo amanhã. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Colossenses 4:6. Colossenses 4:6.